Glória a Deus. Capítulo 28 do livro de Gênesis, versículo 1. Isaac manda Jacó a Padã Arã. Capítulo 28 de Gênesis, versículo 1. Isaac chamou a Jacó e o abençoou, e ordenou-lhe, dizendo: não tomes mulher de entre as filhas de Canaã. Isaac chamou a Jacó e o abençoou e ordenou-lhe, dizendo: não tomes mulher dentro as filhas de Canaã. Levanta-te, vai a Padã Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma de lá uma mulher dentre as filhas de Labão, irmão da tua mãe. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça frutificar e te multiplique, para que venhas a ser uma multidão de povos. Oh glória! E de ti dê a bênção de Abraão. E de ti dê a bênção de Abraão. A ti e a tua descendência contigo, para que herdes a terra de tuas peregrinações, que Deus deu a Abraão. Assim despediu Isaac a Jacó, o qual foi a Padã Arã, a Labão, filho de Betuel, o areneu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó. Irmão de Rebeca, Labão, mãe de Jacó, e de Esaú. Vendo, pois, Esaú que Isaac abençoara Jacó e o enviara a Padã Arã para tomar de lá mulher para si, e que abençoando-lhe ordenara, dizendo: não tomes mulher dentre as filhas de Canaã, e que Jacó, obedecendo a seu pai e sua mãe, fora a Padã Arã. E Jacó, obedecendo a seu pai e sua mãe, fora a Padã Arã. Vendo também Esaú que as filhas de Canaã eram mais aos olhos de Isaac, seu pai, foi-se Esaú a Ismael, e tomou para si por mulher, além das suas mulheres, a Malaate, filha de Ismael, filho de Abraão, irmã de Nebaiote. Partiu José de Berseba e se foi a Harã. Chegou a um lugar onde passou a noite, porque o sol já havia posto. Tomando uma das pedras daquele lugar e fazendo de travesseiro, deitou ali para dormir. E sonhou. Eis que uma escada estava posta na terra, cujo topo chegava ao céu. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Por cima dela estava o Senhor, que lhe disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Isaac. Esta terra em que está deitado, eu a darei a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás ao ocidente, ao oriente, ao norte, ao sul. E em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. E em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. Estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. E te farei tornar esta terra. Não te deixarei até que tenha cumprido aquilo que te tenho dito. Estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. E te farei tornar esta terra. Não te deixarei até que tenha cumprido aquilo que tenho dito. Despertando Jacó do seu sono, disse: na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temeu e disse: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Então se levantou Jacó de madrugada, tomou a pedra que tinha posto por travesseiro, erigiu-a em coluna e derramou azeite em cima dela, e chamou aquele lugar Betel,
Porém o nome daquela cidade antes era Luz. Fez também Jacó um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem, que ora faço, e me der pão para comer e veste para vestir, e eu em paz voltar à casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus, e esta pedra que tenho posto como coluna será a casa de Deus. E de tudo o que me deres, certamente te darei o dízimo. Se Deus for comigo e me guardar nesta viagem, que ora eu faço, e me der pão para comer e veste para vestir, e eu em paz voltar à casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus, e esta pedra que tenho posto como coluna será a casa de Deus. E de tudo o que me deres, certamente te darei o dízimo. Diga glória a Deus. Glória a Deus. E glorifica o corpo. Diga glória a Jesus. Glória a Deus que vive para sempre. Glória, glória, glória. Obrigado, meu Senhor. Vem Salvador eterno. Fala aos nossos corações. Coloca a vida eterna. Abre o nosso entendimento. Amém? Graças a Deus. Vamos sentar. Muito interessante essa história, né? Glorificado seja o Cordeiro. Muito interessante, que chama a atenção aí vários cursos para aprender, né? Primeiro que Isaac deu ordem, né? Jacó abençoou ele, né? Ele ordenou: não tomes mulher entre as filhas de Canaã. Levanta-te e vai, né, até a casa de Betel, em Panarã, e toma lá dentre as filhas, né, dos meus parentes. Então, é uma ordem, né, de Isaac, e Jacó obedeceu. Jacó obedeceu essa ordem, que não era para se casar com mulher estrangeira, sim com a mulher da mesma fé. É uma ordem, né? E hoje o povo de Israel não faz, né? De maneira nenhuma. Ou com uma lei, lá a própria lei deles, né, que eles seguem, manda, autoriza, na verdade, a pessoa se casar com um estrangeiro que não é da mesma fé, mas logicamente a pessoa tem que se converter, obviamente, né? Como Raabe se converteu, a Ruth também, né? A Ruth, que veio Boaz, né? Que veio Jessé, que veio Davi. Também ela era estrangeira, adorava outros deuses, mas ela se converteu verdadeiramente, seguiu os costumes, e Deus arranjou um casamento para ela, né? Para Ruth, com Boaz, né? Rico. Então, a pessoa tem que se converter a Deus, irmão, para poder casar com o outro, ou melhor ainda, pegar um já convertido, né? No caso, também Abraão mandou Eliezer, né? Mandou buscar também uma esposa para Isaac, lá da terra deles também, que era da mesma fé. Que era uma ordem que Abraão deu essa ordem. Deus deu a Abraão, na verdade. Abraão não sabia, mas Deus foi falando com ele, foi formando um povo e foi dando a esse povo as instruções por intermédio de Abraão, para que Abraão desse instrução ao povo. E essa primeira instrução era não se misturar o povo com incrédulos, para não pegar os costumes deles, que eram os costumes pagãos, que adoravam outros deuses que não são deuses,
Na verdade são demônios. Ele está seguindo a mesma ordem do pai dele. A mesma ordem do pai dele, né? O pai dele recebeu a ordem de Deus, mandou Isaac, agora Isaac está fazendo a mesma coisa com Jacó, né? Para encaminhar Jacó para o caminho certo. Então tem que ter esse entendimento, procurar se casar com alguém que é da mesma fé, ou esperar Deus, né, moldar alguém, converter alguém verdadeiramente e falar que aquela ali ou aquele é o prometido. E Deus falará com a igreja, com o pastor. É uma das duas coisas, né? É Deus que vai preparar. Mas não pode de maneira nenhuma se casar para não fazer igual a Salomão, né? Se misturou os costumes do Egito. E o povo de Israel hoje em dia também, né, se casa com pessoas de outras nações. E as pessoas das outras nações, no lugar de se converterem ao judaísmo, pelo contrário, levam os costumes pagãos para Israel. E os judeus acabam, né, deixando o seu Deus e seguindo deuses estranhos do seu cônjuge. Lógico que a gente vê, é só observar as coisas e você vê que Israel, né, segundo a estatística, tem mais de 1 milhão de russos. São mais de 1 milhão de russos. Não sei se é 20 milhões de judeus, uma coisa assim. Não é tanto. Ou seja, mas só russos. Fora, até brasileiro tem lá. Até brasileiro. Que não é muito confiança. É a verdade. O Brasil é conhecido como um país corrupto. No mundo inteiro. Lógico que não, nem todos, né? Mas aqui que você prove isso, para onde você anda, é complicado. Aí tem todo tipo de gente, e os judeus lá seguindo os costumes dele. Tem árabe, tem baduíno, todo tipo de coisa que você imaginar lá. Todo tipo de leva de muçulmano tem. Da onde mais, hein? Até os reféns. Se você for ver os reféns que foram levados, até agora pode até não vi nenhum judeu puro. Não. Nenhum judeu puro. Eu vi americano sendo resgatado, vi tailandês, russo, brasileiro. Estavam tudo naquelas imundícias lá, dançando naquelas coisas. Onde foram raptados, foram mortos. Um judeu puro mesmo. E o último agora foi um muçulmano, um judeu muçulmano. Falou até mal de Israel. E a estatística agora diz que foi 20 ou 30 mil pedidos de visto para Israel. Que foi aumentar depois da guerra. O pessoal querendo entrar em Israel. Sem contar os próprios palestinos que vão lá para Israel trabalhar. Ou seja, uma bagunça muito grande. Você imagina, está todo tipo de gente aí na sua casa. E nenhum segue as ordens da casa, não. Lá em Israel tem os bairros árabes, o bairro muçulmano, o bairro cristão, tem um bairro católico, tem um bairro judeu, tem todo tipo de bairro separado. Armênio, da Armênia, todo tipo de coisa. Complicado. Tanta burrice, tanta coisa, tanta morte. No lugar desse povo se converter, fizeram foi desconverter os que estavam convertidos ao judaísmo. Eles acabaram seguindo os costumes deles, poluindo. Está difícil você encontrar um judeu por Israel, tudo poluindo. Começando pela democracia, que é a democracia que não é para ser democracia.
seja tudo contrário. E o sofrimento é justo isso. Eu vi até reportagem lá, o rapaz estava mostrando no canal, as mulheres na praia de biquíni, né, do lado, e as muçulmanas do outro, tudo enrolado, com os panos, né, tudo lá junto, um aqui e outro ali. Aí se for dizer alguma coisa com o muçulmano, é uma briga grande, os árabes estão lá. Se for dizer com os outros que estão nu, a briga também é grande. Isso é quando se viver, irmão. Está vendo uma loucura dessa? Totalmente diferente do que o Senhor mandou. Totalmente diferente. Nem, talvez poucos se converteram, vou dizer que não, né? Mas 98% não se converteram dos que foram para Israel, não se casaram. Tem duas nacionalidades, não são convertidos ao judaísmo. Tem uma menina, Aline, né, que o marido dela é judeu, né? Ela é cristã e ele é judeu. Ela tem até um canal. Ela é guia turística. Como é que pode, né? A mulher é cristã e o homem é judeu. Ou seja, ela, né? Os dois não tem que se converter. Como é que dois que andam, que pensam diferente, vão andar de mão dada? Junto. Ou seja, tudo o contrário. Tudo ao contrário. Então preste bem atenção nisso. Saiba esperar o casamento certo. Se não vier, não se casa. Apóstolo Paulo, um cara de gente nos casou. Para aguardar também. Mulher. Mas não pode estar se agarrando qualquer um, não. Se agarrando qualquer. Tem uma dor de cabeça maior do que você viu na sua vida. Repito, casar com quem é convertido, a mesma fé. Ou esperar que Deus converta alguém. Deus pode converter, como converteu várias pessoas entre Israel, ver até a linhagem de Jesus, né? Através dele na Rahab. E dizer, é esse aqui, como pode converter e dizer que não é aquela ali. Então tem que esperar em Deus, exatamente, para fazer essas coisas. E que também chama a atenção que ele foi nessa caminhada, né? Passou muitos anos lá, mas nesse caminho árduo, ele deitou a cabeça numa pedra como travesseiro, dormiu, teve um sonho. Então Deus falou com ele em sonho aqui, com Jacó. E ele diz: e eis uma escada estava posta na terra, cujo topo chegava até o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Por cima dela estava o Senhor, ele diz. Então essa escada é a escada do arrebatamento chamado. É a escada que dá para o trono de Deus, né? Você sobe a escada. Depois da escada tem um mar de vidro, né? Ou seja, uma dimensão muito grande de vidro, de cristal, né? Algo parecido, assim, que o João diz que é parecido, para você chegar até o trono do Senhor. Então há necessário, e é por essa escada que os anjos sobem e descem, recebem as ordens e vêm descendo e subindo, logicamente voando ou andando mesmo, tanto faz. E a pessoa, para ser salva, ela tem que subir essa escada. Ela tem que subir essa escada para chegar até o trono do Pai e ser salva. E dependendo do crescimento espiritual dela, ela pode estar lá embaixo, pode estar no meio, ou pode estar já em cima, de frente para o Pai, o adorando. Ou pode estar muito longe aqui na terra também. O espírito dela não chegou ainda até o céu. Está faltando santidade, perseverança, obediência, para poder o espírito dela, as orações chegar até o céu. O próprio espírito dela, quando ela está orando, quando o apóstolo Paulo orava, entrava em êxtase,
e o espírito, a alma dele ficava com o corpo, e o espírito subia até o céu, e lá no céu o espírito fica adorando ao Senhor, né? Ali nessas escadas, ou perto do trono mesmo, né? Vai depender do nível de espiritualidade, de obediência e santidade e humildade do cristão. Ou ele pode estar aqui na terra, o espírito dele nos ares, no universo, ou, né, no primeiro céu, que é aqui, ou no segundo céu, ou no terceiro céu, que é já o trono, o terceiro céu. Ou está ali. Tem um trono, tem a escada para dar até o trono, até o mar assim, de vidro, né? Que eles como o mar que era grande, onde ali ficam os anjos, obviamente, né? É um espaço grande. Então, dependendo da obediência, do amor dela, da santidade, da gratidão a Deus, vai depender da pessoa. Quando ela orar, quando ela louvar a oração, o espírito dela vai estar em uma desse caminho. O bom é que esteja no mar de vidro, em frente ao trono, adorando. Isso aí que é o cristão já espiritual. Esteja lá adorando, lá pertinho. Amém? E os outros, né, que estão ainda sendo aperfeiçoados, não conseguiram entender as coisas ainda, não conseguiram obedecer, estão lá, estão aqui, estão nos ares, estão no começo da escada, não sai da escada, sobe um batente à força, assim, com as desobediências, com o mundanismo, com as ingratidão, com o desejo carnal, não consegue subir o degrau, fica por ali mesmo, não serão salvos. Só serão salvos que subirem o degrau. Chegar até em cima. Esses serão salvos. Então, tome cuidado. Está morto espiritualmente, está dormindo espiritual, fisicamente, está desobedecendo a Deus, está desobedecendo a palavra, não está se dedicando, está se distraindo com todo mundo. Talvez esteja aqui, a sua alma nem subiu, nem nos ares. Seu espírito. Tão pouco está na escada no começo, tão pouco no meio, tão pouco lá em cima. Eu me lembro de um testemunho do rapaz dele que ele disse que tinha 30 pessoas subindo com ele a escada e ele estava mais ou menos no meio. Tinha mais pessoas atrás e mais na frente dele, lá em cima tinha poucas. 2 eram 3, 30 pessoas. Já estavam lá prontas, adorando o Senhor, já lá no terceiro céu, nos seus pés. Ali prontas, a qualquer momento o Senhor pode recolher elas, serão salvas. Amém? Então não deixe nada atrapalhar a sua subida, não. Cansaço dos afazeres deste mundo lhe atrapalhar, não. As coisas de Deus é sério, irmão. Se não chegar aos objetivos que Deus fala na palavra, a pessoa não será salva. Não adianta. Um bocado de gente vai dizer: Senhor, Senhor, nós te servimos, nós te adoramos, fomos para a igreja, dei dízimo, Senhor, nós curamos, nós expulsamos demônio. Vai falar tudo isso. Não conseguir chegar até lá. Ficar no meio do caminho. Ele vai dizer: eu nunca vos conheci. Apartai de mim, vós malditos, para o fogo eterno. Nunca vos conheci. Que eu disse que tinha que praticar minha palavra. Eu mesmo falei quando fui lá. Que era igual a pessoa que construía a casa na rocha. Aquele que praticava as minhas palavras. Vocês não praticaram. For para casa, for. Expulsar o demônio, for o poder do meu nome, ou o demônio enganou, fingiu que saiu e voltou. Para enganar que você tinha autoridade. Vai mostrar lá, tudo tem lá. Mas você não praticou.
e vai mostrar tudo que a pessoa fez. Como prova, tem os relatórios dos anjos, tem os demônios, tem os remidos que vão estar lá, tem o outro também que vai estar lá, o irmão que está no inferno também, pereceu, vai estar para ser testemunho. Realmente ele fez isso, eu vi, estava lá. Ele fazia isso. Tem como uma pessoa escapar? Vai dizer, eu mandei praticar minha palavra. Eu mandei fazer essas coisas, não quer ser salvo não. Praticar em todo o procedimento. Por cima dela estava o Senhor, que ele diz: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai, o Deus de Isaque. Esta terra em que está deitado, eu a darei a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, em estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte e ao sul. E em ti, na tua descendência, serão benditas todas as famílias da terra. Estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar esta terra. Não te deixarei até que tenha cumprido tudo que tenho dito. Despertando Jacó daquele sono, disse: na verdade, está neste lugar, Deus, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temeu e disse: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Então se levantou Jacó de madrugada, tomou a pedra que tinha posto por travesseiro, erigiu-a como colunas, derramou azeite e chamou aquele lugar de Betel. Então Jacó viu, né, esses caras, não fala que ele subiu, provavelmente não, ele só viu, né, porque Deus estava moldando a ele, ainda ia mudar o nome dele para Israel, né? E Jacó significa enganador, né? Ele era trapaceiro, tinha que se converter. E Deus luta com ele depois, né? É outra passagem. Vai converter o nome dele, porque Deus ainda está trabalhando com ele. Ainda está trabalhando na vida dele, convertendo ele. Então ele estava ali. Deus estava mostrando que estava aguardando a ele, que ele necessitava obedecer a Deus em tudo, ter fé, seguir a Deus, para poder chegar até lá onde Deus está. E chegou, né? E chegou. E está lá, né? O Senhor. E a Bíblia vai se cumprir e vai se cumprir mais, né? Ele diz aí que não vai deixar ele, que vai estar sempre com ele, não vai deixar ele até que tenha feito tudo que prometeu. Então Jacó já sabia que seria um vencedor, porque Deus tinha prometido a ele que estaria com ele, ia abençoar ele em tudo, ia dar inclusive a terra que ele ia peregrinar. A geração dele, obviamente, não alcançou essa promessa, né? Mas as gerações, como Deus disse, as gerações. E neles, na descendência dele, serão benditas todas as nações da terra. Ou seja, o Senhor provando que ia alcançar também todas as outras nações, que os judeus chamavam de gentios. Né? Então, Deus provando também que através de Israel, ele iria alcançar também as outras nações. Que vê o Senhor, né? Vê o apóstolo Paulo, vê os apóstolos, vê o evangelho nas outras nações. Não era só para os judeus. Eles hoje ainda pensam que é só para eles, né? Mas não é só para eles. A Bíblia, o Antigo Testamento que eles têm e o Novo Testamento falou a Abraão: em ti serão benditas também todas as nações. As nações todas serão abençoadas por intermédio de Abraão, provando também que não, assim, não ia ficar só na descendência de Abraão, que Deus estava formando ali.
que a salvação não ia ficar só por ali, ia se estender. Maravilha, né? É um plano de Deus, lógico, desde que o homem pecou. Os judeus não conseguem entender isso, né? Pensa que só são para eles. E veio para eles, eles rejeitaram, né? A grande maioria deles rejeitaram. Outros se converteram, lógico, ao cristianismo. Mas a grande maioria rejeitaram a salvação. O rei deles ainda estão esperando ainda o rei, né? Príncipe deles, Salvador. Ainda estão esperando ainda. Estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar essa terra. Então Deus tem uma promessa na vida da pessoa. Logicamente, se ela cumprir a parte dela, de servir ao Senhor, ela subirá as escadas do arrebatamento, chegará ao trono de Deus e receberá as bênçãos aqui. E Jacó, né, colocou a pedra como coluna, que é um altar, e derramou azeite e consagrou ao Senhor aquele lugar. E também disse: se Deus for comigo, fez uma prova com o Senhor, né? Se Deus for comigo e me guardar essa viagem, estava com medo, uma viagem perigosa, estava só. Se Deus for comigo e me guardar nesta viagem, para que eu faça e me der pão para comer e veste para vestir, eu em paz voltar à casa de meu pai. Ele ia pegar uma esposa, né? Ia voltar. O Senhor será o meu Deus. Ele fez um voto. Provavelmente está se convertendo aí, né? Das suas maldades, seus pecados. Está fazendo um voto a Deus de servir a Ele. E Deus, aquele Deus se manifestou a ele, ao pai dele, ao avô dele, né? Jacó está dizendo: agora eu vou me converter ao Deus dos meus pais, meu pai e meu avô, porque eu tive encontro com ele. Diz que ele viu, né? Jacó viu Deus lá, viu o trono de Deus lá depois da escada. Teve uma experiência muito forte com o Senhor. E disse que era terrível, aquele lugar horrível, ou seja, de medo, né? Ou seja, que o Senhor estava ali. Ele, como pecador, obviamente ficou com medo, mesmo que não fosse pecador, né? Ficaria também com medo, que Deus é o Altíssimo, é o Todo-Poderoso. Uma vez ele me arrebatou, me levou. E eu fiquei com medo de ir, pedi para voltar. Fiquei com medo. Senti o grande poder dele e fiquei com medo de ir. Não é que nós achamos que Deus é, Ele é infinitamente mais poderoso e santo do que nós pensamos. Não é do jeito que a gente pensa. Dá um medo estar na presença de Deus. Só Ele para tirar o medo. Se Ele não tirar, ninguém consegue ficar diante dele. Cai como morto, se acha indigno. A pessoa se acha indigno, o morto fica com vergonha, não quer ir, com medo. Pelo sangue de Jesus, se ele lavar e permitir, aí a pessoa entra na presença dele. Se não, irmão, não tem força para entrar, dá medo. É assim. E aí ele faz o voto que vai se converter, né? O Senhor será o meu Deus, ou seja, eu vou, se o Senhor me levar em paz e segurança, verdadeiramente o Senhor é o Deus Todo-Poderoso e eu vou me converter. Me der pão para comer, veste para vestir, né? E também diz: e esta pedra que tenho posto será a casa do meu Deus, e de tudo o que me deres, certamente darei o dízimo. Então prova também que talvez não dava o dízimo, né?
que Abraão dava, ensinou a Isaac, e a Jacó ali é tipo uma ovelha negra, né? Então, o momento não, mas teve um encontro com Deus e resolveu também fazer um voto. Se Deus o prosperasse, que até ali, né, só tinha um azeite, ia atrás do casamento. Se Deus levasse ele em paz e segurança, desse comida e vestuário e voltasse à casa do pai com a esposa, Jacó iria servir ao Senhor, ia saber que ele realmente era o Todo-Poderoso, que aquela visão que ele teve não era uma visão falsa. Não é uma visão falsa. Eu quero ver se é verdade. Se eu for e voltar, der tudo certo, aí eu me converto. Eu sei que não foi uma visão falsa, não foi nada da minha cabeça. Que realmente ele pôs a mão sobre mim e me trouxe do jeito que ele prometeu que ia me levar e ia me trazer. Então Jacó propôs isso. E Jacó foi e voltou. E Jacó prosperou, ele foi lá também, né? Prosperou lá em Labão. Tem uma história todinha das cabras, né? Que nasciam do jeito que Jacó queria. As cabras nasciam. Ele ganhando e ficou também muito rico. Amém? Vamos ficar de pé. Quem fala de dízimo? Dízimo é muito importante, a 10ª parte do que a pessoa ganha. Ele disse aqui, é a casa de Deus e tudo que ele me der, darei à casa de Deus o dízimo de tudo. Você está fazendo um voto de servir a Deus em tudo que Deus mandar, que Deus ia dar a vitória a ele, e Deus ia prosperar ele ia dar de tudo, não ia deixar, não esconder nada, de tudo que passasse por ele iria dizimar. Amém? Vamos glorificar o Cordeiro, a Jesus, aquele que é, ele era aquele lá de Deus.